Olá pessoal, meu nome é Elilde, eu tenho 33 anos, eu trabalho no financeiro da Igreja Deus e Amor. Em 2017 aconteceu algo inesperado comigo, foi quando eu fui diagnosticada com uma enfermidade chamada retocolite e nesse período eu sofri muito, tive muitas dores, muitas cólicas. Os médicos chegaram a comparar a minha dor com dor de parto. E chegando ali eu fiquei com muito medo, muito medo. Eu olhava assim, eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu via a preocupação do médico, ele olhava pra mim, tipo, balançava a cabeça. Ao meu ver, eles estavam pensando assim, essa menina não passa de hoje. E ele falou assim, menina, eu preciso te contar algo. O seu intestino foi perfurado e a gente não tem noção do grau da perfuração. Você precisa entrar numa sala de cirurgia ainda hoje. Ele falou assim, eu lembro como hoje, ele falou assim, você tem que, quem é que cuida de você? Eu falei, minha irmã e meu esposo. Aí ele falou assim, você precisa convencer eles a assinar a cirurgia. Se eles não assinarem ainda hoje, você não consegue sobreviver mais. Tipo, eu tava assimilando tudo aquilo. Eu falei assim, meu Deus. Eu parei assim e eu me vi sozinha. Só tava eu e Deus. E ali eu me senti muito amparada por Deus. Eu fiz uma oração e eu disse assim para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não esperava por isso. Eu comecei a chorar e eu falei, Deus, eu não esperava por isso. Mas se for da tua vontade, se o Senhor tiver que me levar hoje mesmo eu encontro com o Senhor. Mas, se não for da tua vontade, se eu permitir que eu viva novamente, quando eu sair dessa cama de UTI, desse hospital, aonde eu for, eu vou contar do que o Senhor fez na minha vida. E depois daquela situação toda que eu passei, eles me operaram, eles colocaram uma bolsa de colonostomia. Quando eu acordei no outro dia, eu vi o médico me chamando e falando assim, Elilde, você tá bem? Aí eu olhei assim, quando eu olhei, eu não tava mais sentindo aquela dor que me consumia. Aquilo ali pra mim foi um alívio muito grande. E ali eu falei assim, tô bem. Ele falou, você consegue mexer os pés? Aí eu comecei a mexer os pés. Eu falei, Deus, se é da tua vontade eu usar essa bolsa, então me ajuda, que eu não quero ter vergonha. Eu quero poder mostrar essa bolsa para todas as mulheres que quiserem ver. Eu não quero ter vergonha disso daqui. A aceitação para mim foi muito difícil. Será que eu vou ser uma esposa? Eu vou voltar a ser uma esposa para o meu esposo? Será que eu vou continuar sendo uma filha que eu era antes? Será que eu vou ficar dependendo das pessoas? E eu ficava com muito medo. E ali a minha confiança só era em Deus, só em Deus. Ele foi me restaurando. Jó, ele fala que ele ouvia falar de um Deus, mas ele conheceu esse Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu conheci Jesus, eu conheci o amor dele por mim ali, naqueles momentos em que mais precisei. Quando Jesus chama a gente para algo, é só a gente, não tinha ninguém. Ali era só eu e Deus. Me sinto muito aliviada e eu me sinto assim, privilegiada. Tem um amigo que ele me chama de queridinha de Jesus. Ele me chama de queridinha. E realmente eu me sinto uma queridinha de Jesus. Aí às vezes eu vejo pessoas passando pela mesma situação que eu. E eu falo assim, você vai vencer, é só questão de tempo. Convida Jesus para passar junto com você essa situação. Foi quando eu fiz esse convite para Jesus. Eu sabia que ele estava comigo. Eu sabia que ele estava comigo em todos os momentos. Por mais que teve um dia que eu me senti abandonada por ele, porque eu falei, meu Deus, não é possível, eu estou me sentindo só. Mas ali todos os dias ele demonstrava o amor dele por mim. E eu comecei a convidar Jesus para passar comigo aquela situação. Deus, ele permitiu eu passar por aquele processo. Ele preferiu que meu testemunho fosse visto por outras pessoas. E eu acho que é isso que ele quer de nós. Boa tarde a todas nós. Parabéns, meninas, mulheres. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe, os meninos que nos auxiliaram aqui pela manhã e agora novamente. A equipe de marketing, RH. Muito obrigada a colaboração de todos. Parabéns novamente a todas vocês. Que sejamos mulheres cheias de graça e sabedoria sempre, mulheres fortes em todas as áreas, pessoal e profissional. Eu quero que vocês desfrutem dessa tarde e recebam com muito carinho a Débora Miranda. Eu quero cumprimentar a todas presentes, a nossa equipe também de áudio,
e também de visual. E a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, que a paz do Senhor esteja em vossos corações para sempre. Amém? Mês da Mulher, eu creio que, como a gente diz, eu poderia dizer que é todo mês, né? Porque eu vejo em cada uma de nós mulheres batalhadoras, cada um no seu grau, né? Cada um na sua possibilidade, mas eu vejo mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres que estão sempre buscando galgar novos horizontes, buscar subir mais um degrau a cada dia no seu conhecimento, como mulher, como filha, como serva de Deus, enfim, para o chamado. E eu acho que todo mundo aqui gosta de ser mulher, sim ou não? Eu adoro ser mulher, principalmente quando me dizem que eu tenho um pai maravilhoso. Não estou falando do meu saudoso papai, porque também ele era maravilhoso, como um grande pai, amigo, companheiro. Sinto muita falta dele, mas acima de tudo que eu sou uma mulher de Deus, uma mulher que busca agradar a Deus. Isso é realmente o objetivo da minha vida. E eu queria agradecer, né, o convite que me fizeram de fazer essa palestra. Eu gosto de palestrar, é uma das coisas que eu mais gosto, além de cantar, além de tantas coisas que eu gosto de fazer, mas acho que cantar e palestrar, acho que está no top da minha lista, né? Sejam bem-vindas, mulheres, que Deus abençoe vocês. E que esta palestra, ela sirva de edificação. Eu não quero que vocês percam seu tempo aqui. E eu gostaria que vocês pusessem atenção àquilo que nós vamos falar. Não que a minha palestra seja mais importante, mas todos os temas aqui estão importantes. Nós escolhemos a dedo para que realmente pudesse alcançar a necessidade de cada uma de vocês. Os desafios da mulher cristã no século 21. São tantos, não é? Se eu fosse colocar aqui todos que realmente nós precisamos ultrapassar, sobrepor, a gente ficaria muito tempo aqui, né? E eu poderia chamar não de desafios, mas eu digo de pressões. Desafios é uma palavra meio eufemista para pressão. O que é uma pressão? É uma força exercida contra algo. É uma pressão que nós recebemos contra o nosso coração, que é de Deus. O nosso caráter, que é de Deus, né? Então, como você responde a esta questão? Como você responde às pressões da sociedade que fazem sobre você? Essas pressões, como você responde? Porque essas pressões estão todos os dias. Aqui há pressão, né? Na sua casa há pressão, no trabalho, na carreira, na saúde há pressão. Pressão alta, principalmente, não é verdade? O que mais? Ufa, né? Tanta coisa, a gente não vai conseguir falar tudo. Mas eu digo que são tantos desafios que nós temos que conquistar e a gente vê pessoas que param diante de qualquer desafio, de qualquer problema, desistem, outras já enfrentam e elas, enfrentando, criam resistência e mais força para lutar. E se nós não nos focarmos em Deus, a gente não sabe nem por onde começar. Muitas pessoas me perguntam: Débora, como você consegue ser múltiplas Débora? Às vezes eu estava pensando, até quando eu estava fazendo essa palestra ontem à tarde, eu falei, é mesmo. Como que eu consigo fazer tudo, né? Porque muitas pessoas que me conhecem, digam, eu não sabia que a sua vida era assim. Eu pensava que você ficava de shopping em shopping, de massagem em massagem. Ai, que gostoso, não é? Quem não gostaria? Todas. Mas a minha vida é muito corrida. Às vezes, para eu ir num dentista, é chegando atrasada ali, um pouquinho atrasada, porque eu não sou muito atrasada, né? Às vezes o trânsito, eu falei, meia hora eu consigo chegar lá, mas eu tenho uma reunião tal hora, por exemplo, daqui 1 hora eu tenho um compromisso aqui perto, mas eu tenho que me adequar, né? E eu digo para vocês, eu consigo tudo isso porque eu deixo Deus dirigir minha vida. Ai, que resposta fácil, não é? É um jargão, deixa Deus dirigir sua vida. Não, é sério. Eu falo, Senhor, olha, essa semana eu tenho tanta coisa, por onde que eu começo? O que eu falo na palestra amanhã? Então Deus vai vendo que você está dependendo dEle, Ele vai começando a arrumar a sua vida. Eu já fui muito estabanada, eu já fui muito preocupada. Deus está tratando comigo, Deus está, sabe, limpando o que tem que ser limpo. Então,
De repente você vê você fazendo e cumprindo uma agenda sem você perceber. Nós somos bombardeadas noite e dia. Porque a mulher, ela vai criando uma certa independência e ela vai fazendo mais coisas que antigamente era proibido fazer. Eu não vim aqui fazer nem levantar a bandeira do feminismo. Não, eu vim aqui mostrar a realidade que nós estamos vivendo. Comparando-se a mulher do século XXI hoje e vendo a mulher dos anos 60, do que nós ouvimos da história, é totalmente diferente. Não é? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de empoderamento da mulher, eu não estou falando do eufemismo. Eu estou falando do que está acontecendo, que com o tempo nós vamos nos adequando e vamos nos encaixando onde nós podemos caber. Eu queria fazer aqui uma breve introdução, porque nós conquistamos tantas coisas, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo o gênero feminino como se fosse um objeto. Nós estamos modernas. Houve lá a passeata dos sutiãs, não é verdade? Eufemismo, bandeira disso, bandeira daquilo, mas de repente a mulher é objeto. Pioramos ou melhoramos? Não é verdade? Ah, agora a mulher é independente, agora sai da frente que eu estou aqui chegando, o empoderamento da mulher. Mas de repente ela é objeto. Ah, e agora até a pessoa ser elogiada assim, ela pode até dizer assédio. Porque tudo agora parece que está, né, atraindo como se fosse a mulher objeto. Passou na rua, é objeto. Estar sozinha é objeto, é motivo de assédio, não é? Então, eu não sei até que ponto melhorou. Mas a mulher está melhor, nós estamos vivendo momentos bons, nós temos mais liberdades, mas, por outro lado, nós estamos piorando ou melhorando? É o que eu pensei. Mas por que a mulher virou objeto? Vamos voltar lá no jardim. Adão e Eva. Adão era espelho de Eva e Eva era espelho de Adão. Adão, como que eu estou? Não estou falando fisicamente, se está com o cabelo penteado, não. Quem era que falava a verdade a Eva? Quem era que falava a verdade a Adão? Um falava com o outro, né? E Deus passeava no jardim ali, de repente cai no pecado. O pecado entra no mundo. A mulher sempre está tentando entender quem ela é. O pecado entrou. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando Adão e Eva pecaram, a mulher começou a ser desejo, objeto de desejo, começou a ser abusada sexualmente, porque o pecado estragou o que Deus fez de mais lindo, que foi o homem. Não é verdade? Então, agora, aquela pergunta eu volto a fazer. Estamos melhores ou piores? Eu digo que nem pior e nem melhor, mas nós somos diferentes do homem. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Mas as feministas falam que nós somos iguais. Não é? Elas pregam que somos todos iguais. Eu não estou falando questão de direito, porque diante de Deus nós somos iguais. Mas o que é essa linha do feminismo dizendo o homem, a gente tem o mesmo direito, tudo bem. Eu acho que a mulher que ganha menos do que um homem fazendo a mesma função, ela tem que ganhar igual o homem. Eu acho também. Não estou falando nessa questão, eu estou falando na questão de empoderamento. Porque Deus fez o homem diferente da gente, em todos os aspectos. Não é verdade? Então, desde então, a mulher passou a ser um ser de segunda categoria por causa do pecado. E assim, eu quero falar dos maiores desafios para nós. Eu listei alguns porque são tantos, não é verdade? Então, nós não somos nem piores nem melhores que os homens, nós somos iguais, mas somos diferentes em muitos aspectos. Iguais no sentido, eu quero dizer, espiritual diante de Deus, mas nós somos diferentes do homem. Qual seria, na sua opinião, qual o maior desafio que você enfrentaria e que você enfrenta hoje no século? Pensa agora, qual o maior desafio que você sente? O que te incomoda? Que você é pressionada pela sociedade, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na igreja. Qual é a maior pressão que você sente?
Eu listei a minha, eu queria saber a sua. Vamos lá? As opiniões? O que vocês acham? Quero uma opinião, pelo menos. Vamos lá, gente? Não quero ninguém dormindo aqui. Vamos lá? Alguém me dá uma resposta? Qual a maior pressão que você sente? Da sociedade? Você sente a pressão de você ter de criar os filhos sem o marido, né? Realmente bastante difícil. Quem mais queria falar? A outra que levantou a mão ali? Quem? Sim? Ser multitarefa, né? Sim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer exercício para ficar bem de saúde, a gente tem que cuidar do trabalho na igreja, a gente tem tanta coisa, não é verdade? Mas eu listei aqui, gente. Eu não sei se vocês estão de acordo comigo. A sociedade tem cobrado muito da gente a parte estética. Os produtos que mais são vendidos hoje... Oi? Os produtos e a empresa que mais vende hoje, adivinhem? Cosmética. Vamos abrir uma empresa cosmética? Então, vejam que a mulher sofre a pressão de estar bonita 24 horas. Vocês concordam comigo? Que nós sofremos essa pressão? Eu estou vendo vocês sorrindo, vocês gostaram da ideia, né? Realmente, eu acho que é uma das maiores pressões. Você é olhada, você é observada. A forma física e a estética são coisas que a sociedade acha que não pode acabar nunca. Eu dou exemplo de ontem, eu estava falando aqui, eu estava numa loja, e a moça perguntou, você é a Débora Miranda? Eu falei, sou. O que ela falou, gente? Ela falou da minha aparência. Você é aquela Débora Miranda que era gordona? Pressão, fazendo pressão em cima de mim. Porque eu tenho que permanecer. Por que eu tenho que ser magra? Isso que eu estou perguntando para vocês. Ser saudável, muito bem. Mas é claro que quando você é saudável, consequentemente vem o quê? Uma estética melhor. Sim ou não? Mas por que a sociedade quer que você seja magra? Vocês sabiam que há uns anos atrás as mulheres eram gordinhas e isso era o belo? Quem sabia disso? O belo era o gordo. Vamos engordar, gente? Não. Saúde, gente. Porque nem sempre, mas a maioria dos gordinhos tem problemas de colesterol, triglicéridos, enfim. Mas este não é o tema aqui, nós já falamos de saúde hoje de manhã. Mas a cobrança não está só na sociedade. Tem marido também que cobra, não é? Ele nunca cobrou. Ele nunca cobrou. Vou ser muito injusta se eu disser que ele me cobrava. E é claro que nós precisamos nos preocupar com a estética. Mas presta atenção, sem exagero. Porque a cultura ao corpo, que o mundo está nos fazendo adentrar, é muito fora daquilo que Deus preparou para a gente. Tem gente que... Quantos fizeram aqui inscrições de academia e nunca foram? Aí, ó. Por quê? Vocês sofreram uma pressão. Mas no fundo, tá bom assim. Não é? Então, a gente às vezes sofre uma pressão, até do meio em que vivemos ali, por exemplo, na igreja. Nossa, irmã, como você está gorda. Não é? Então, o que acontece? É claro que nós não somos nenhuma Miss, mas podemos dar um jeitinho para melhorar alguma coisa, não é verdade? Estar bem limpinha, arrumadinha, com a roupa bem passada. Se você puder passar um creme para tirar as rugas, passe o creme para tirar as rugas. Afinal de contas, a Bíblia fala que nós temos que agradar o nosso marido. E o solteiro como ao Senhor. Os solteiros nem precisa falar que ele já se arruma por natureza, né? Sim ou não? Mas quando casa, às vezes o marido chega em casa, a mulher está cheirando a alho, vai dar aquele beijo. Que perfume é esse? Alho. Não é? Então, gente, é tudo com equilíbrio. Nem lá demais, nem cá demais. Não é verdade? O ruim é nós ficarmos nos comparando com os outros. Você pega uma revista hoje, tem aquela atriz maravilhosa na capa,
sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha. E o Photoshop, como que fica? Aí você se espelha e fala, eu quero ficar com essa pele. Mas, gente, quem tem pele perfeita aqui, não é? Então, nada de a gente ficar se comparando com o outro. Você é um ser único, você é a Maria, você é a fulana e tudo bem. Agora, eu acho que também os nossos maridos merecem que estejamos arrumadinhas. Não é verdade? Porque para o homem, o orgulho dele é a mulher estar bonitinha, arrumadinha. E pense, quando ele conheceu você, como que você era? Você está muito diferente de antes? Engordou quantos quilos? Eu cheguei a engordar 32 quilos, depois da minha última gestação. Mas ele nunca falou nada. Mas eu estou mostrando aqui que a gente tem que, pelo menos, dar um jeitinho para chegar perto, né, gente? Com 5 quilos a mais. Até 10, não é verdade? Mas saudável. Porque adianta também você estar totalmente linda, maravilhosa, mas a saúde zero. Não é verdade? Então, eu acho que nós temos que viver todas as etapas. Por que a gente está falando isso? Porque se o mundo está fazendo pressão, vamos tentar nos adequar pela palavra. Nós temos que viver todas as etapas. Juventude, velhice. Vamos nos envelhecer bem, não é verdade? A igreja não é contra, a Bíblia não é contra de você ser arrumada, você estar bem penteadinha, você passar um creme, um perfume, passar um creme para baixar, às vezes, a juba que está muito alta de manhã, não é verdade? A irmã já começou até a fazer assim. Ó, tem umas 15 que passaram a mão no cabelo. A juba cresce, gente. Afinal de contas, somos humanos, não é verdade? E de manhã, o nosso marido conhece a gente como a gente é, não é verdade? Mas não temos nada contra isso. A Bíblia não condena. A Bíblia condena o exagero. O que é pecaminoso. A sensualidade. Mulheres sensuais, até dentro da igreja. Não é isso. Você não vai agradar mais o seu marido sendo sensual. Você já conquistou ele. Você está mostrando o seu corpo para quem? Com a saia colada ao corpo, decote, né? Você tem que preservar aquilo que é seu. Você é jovem, você não tem que mostrar nada para ninguém, você vai mostrar isso ao seu marido quando você se casar. Por que eu estou falando? Porque tem gente que está cedendo à pressão. É um desafio para a mulher hoje, ela se vestir bem, mas dentro da palavra de Deus. Você pode se arrumar, mas você tem que ser modesta. Modestas no falar, modestas no andar, também no vestir. A única coisa que a Bíblia pega pesado é no sensualismo. E nós temos visto hoje demais dentro da igreja o sensualismo. Se a jovem está sensual, está mostrando e sendo sensual para quem? Ela não vai guardar o corpo para seu marido? E a mulher que está sendo sensual, a mulher casada, ela está sendo sensual para quem? Tem que ser para o marido, não na igreja, na sociedade, no trabalho, não é verdade? É um desafio. Mas a palavra de Deus dá a resposta. Sejam modestas, castas, ensinadoras, exemplo. Eu tenho que ensinar as mais novas, não somente com as minhas palavras, mas com a maneira que eu me porto, como eu falo. Eu sei que tem muitas pessoas seguidoras. Eu não estou falando de Facebook, porque eu sou líder. Não somente eu, você também é. A partir do momento que você se torna uma serva de Deus, Paulo diz, ser o exemplo dos fiéis. Ele falava a Timóteo. E Timóteo era jovem. Timóteo estava na sua juventude. E Paulo falou, ser modelo, seja exemplo. Então, é uma pressão muito grande que nós sofremos da sociedade. E a Bíblia está dizendo totalmente o contrário. E a sociedade está indo totalmente contra o que a Bíblia já estabeleceu para nós. Mas tem gente que cede à pressão. Ah, vão me chamar disso, de aquilo. Mas a Bíblia já falava isso. Odiaram a mim, Jesus disse. E odiarão a vós. Agora, se você chega no trabalho, você não confronta nada. Você que trabalha fora, você que está me assistindo, você trabalha fora de um ambiente evangélico, como aqui, né? A maioria aqui, acho que todo mundo aqui trabalha aqui na igreja. Graças a Deus aqui o ambiente não tem pressão de você ser cobrada em usar uma roupa sensual. Não é verdade? Mas você que está fora, você tem que fazer a diferença lá. Eles têm que olhar para você e falar, você é crente? Porque se não há pergunta, se não há nem objeção e não há nada contra você, tem que desconfiar que alguma coisa está errada.
porque o mundo nos odiaria. Só de a gente se vestir como uma pessoa modesta, fora do padrão da sociedade, a gente já é odiado. Por que se veste assim? O bullying começa na infância, não é verdade? Porque a criança também está sendo burlada e abusada moralmente, porque os pais a vestem diferente. E eu não estou vindo aqui para falar de roupa. Mas como que o maior desafio que eu listei aqui é a estética, faz parte desse assunto. Vocês não acham que a maior pressão que nós sentimos hoje na sociedade é a pressão de estar bonita 24 horas e nunca engordar e nunca envelhecer? Quem concorda comigo, levanta a mão. Eu também acho. Então, eu tinha que abordar esse assunto, vocês estão entendendo? Para finalizar esse assunto, o que a sociedade não sabe, mas você sabe. Provérbios 31. Enganosa é a beleza. O que é o engano? É você ligar para uma casa. Ah, a Débora está aí? Não, ela não mora aqui. O que foi? Foi um engano. Esta é a beleza. Ela é passageira. Ela é passageira. Daqui a pouco, daqui uns anos, estamos todas nós enrugadinhas, aposentadinhas, fazendo o nosso tricôzinho. Não, eu não quero fazer tricô, por favor. Eu quero estar na igreja, porque os velhos também podem ser usados por Deus. Por isso, hoje eu faço o meu exercício. Eu quero carregar os meus netos no colo. Eu quero subir escadas, eu quero palestrar até quando eu estiver assim, ó. Eu quero cantar até quando o meu microfone já não estiver mais seguro na minha mão. Eu quero produzir para o Senhor até a minha velhice. Então, fazer ginástica não é pecado. Atividade física não é pecado. E muita gente, aproveitando, respondendo, posso ir na academia? Eu não vou em academia porque eu não gosto. Eu posso andar no parque, eu posso fazer meu exercício na minha casa, né? Porque muita gente fala, eu não faço academia porque a igreja não deixa. Não é esses termos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho o ambiente de academia, minha opinião, um ambiente pernicioso. A maioria está lá fazendo um culto ao corpo. Para quem emagreceu mais, se a barriga está tanquinho ou não está tanquinho, né? Ah, mas eu vou lá fazer o meu exercício, faça, amém. Se sua fé alcança, amém. Eu estou dando a minha opinião. E você não precisa seguir a minha, porque tanta gente perguntando, eu já estou respondendo. Então, gente, a atividade física faz parte da nossa saúde. Não estamos fazendo para ceder à pressão da sociedade. Eu faço meu exercício porque eu quero ser saudável. Mas há tantas pressões, que eu também queria listar mais uma. Carreira. Quando eu era pequena, eu queria ser médica, pediatra. Hoje eu sou médica de crianças, mas a médica espiritual, né, que fica ali passando remedinho, vitamininha, né? Temos as nossas duas professoras ali, a irmã Janeide e a irmã Dade, que estão sendo uma bênção no nosso ministério. Enfim, eu queria ser médica, porque na época, ela é médica, ela é advogada. Hoje você pode ter 4 faculdades, mas se você não for um pouquinho mais... Ah, você fez faculdade? Qual? O tempo vai mudando, a carreira vai sendo mais pressionada. Você vai sendo mais pressionado profissionalmente. Se você não fizer nenhum curso pós, piorou. Se você só tem um curso médio, ensino médio, meu Deus, você tem as 2 orelhas e não passa na porta, né? É burra. Vocês estão vendo a pressão que a sociedade faz? Você tem que ser melhor cada dia, porque tem um melhor que você se formando agora. Daqui um mês tem um recebendo um diploma melhor do que você. E o seu lugar fica estremecido. A carreira também traz pressões. Vocês concordam comigo, sim ou não? Claro. Claro. E quando eu era pequena, eu queria ser médica. Eu falei para o meu pai, eu quero ser médica. Ele, não, minha filha. Faz isso não. Vai ser usada na obra de Deus. E eu, não, quero fazer. E aí, fiz minha inscrição na FUVEST. E no dia da inscrição, eu estava noivando com meu marido, né, que seria meu futuro marido. Eu não sei se eu perdi, eu não sei se eu ganhei. Na época eu fiquei muito chateada. Puxa, logo hoje, né, dia da FUVEST, eu estaria já fazendo a minha prova, minha primeira fase, enfim. Bom, me casei e Deus começou a me levar. Mas eu tinha que fazer uma faculdade na minha cabeça, porque
Eu fui criada naquela cultura que, se você não faz uma faculdade, você é burra, né? Essa é a pressão que eu estou falando. Vocês estão entendendo a pressão? Qual que é a sua profissão? Aí você fica. O que eu falo? Conferente da Igreja de Amor. Não, eu trabalho no departamento. O que eu falo? Você tem vergonha, né? Então, pode deixar em branco a profissão aí. Pode deixar em branco. Eu estou me formando ainda, né? Então, você vê que a pressão é em todo lugar. Não é verdade? Às vezes fala, qual é o seu endereço? Você tem vergonha porque o status, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre status. Ela mora na comunidade. Não posso falar, vou dar o endereço da minha tia, que mora lá no Morumbi. É assim ou não é, gente? Ou eu estou sonhando aqui? É verdade. A pressão é muito... Quanta pressão a gente sofre, não é? Mas ainda bem que nós temos Jesus para nos ajudar a flutuar nesse mar. Esse mar de pressão. E falando sobre carreira, a sociedade é muito clara nos seus padrões. Ela cobra e coloca regras em você. Ou você cede, ou você não cede. E aí o que acontece? Aquela que não trabalha fora, qual a sua profissão? Do lar. Do lar. Burra. Não tem formação nenhuma acadêmica. É assim ou não é? Aquela é a Amélia. Faz crochê, limpa a casa, cuida dos filhos, é uma bobinha. Uma dependente do marido. Pressão ou não é pressão? Pressão. Temos que seguir o padrão da sociedade, por quê? Por que nós não podemos ser o que nós queremos ser? Isso que eu estou falando, não ceda à pressão da sociedade. O que tem se você quer ser dona de casa? Você deixa de ser mais ou menos aí? Pensa. Não é verdade? Então, a gente tem que fazer as coisas que o bom senso e o equilíbrio nos dão, que nos fazem, nos trazem. Temos que sobrepor essa cobrança. Mas se você puder estudar, ótimo. E voltando àquele ponto lá da estética, que eu digo que é o ponto mais alto da pirâmide para mim, que a pressão maior que a sociedade faz na minha vida, na sua, em nossas vidas, da estética e aparência. Eu conheço uma moça. Ela é casada há uns 15 anos. O marido dela quer ter filhos. Ela não. E um dia ele perguntou para ela, por que você não quer ter filhos? Porque eu não quero estragar o meu corpo. Pressão, cedeu a pressão, mas ela gosta de crianças. Daí ela completou, você fica bonito e eu fico? Completem a frase? Feia, foi o que ela disse. Pressão. Quanto desafio, gente. Mas não estou dizendo aqui que você deva ser relaxada. Tudo com equilíbrio. A mulher virtuosa, ela tem sabedoria para tudo. Ela sabe andar, ela sabe falar, ela sabe entrar e sair. Ela é um exemplo, não é verdade? E nós temos que saber o lugar que tem a nossa família diante da nossa carreira. O lugar que tem os nossos filhos na nossa carreira. Nosso papel na igreja também. Nós temos, como disse a Isabela, né? Não sei onde ela está. Ela falou que a mulher multitarefas, é verdade. Eu também sou dona de casa, amo ser dona de casa. Hoje eu lavei umas roupinhas que eu gosto, que eu lavo minhas roupas. Eu ia até fazer a propaganda do sabão aqui, não vou fazer, porque depois, fora do ar, eu falo para vocês. Mas eu gosto de cuidar das minhas coisas. Eu não fico de shopping em shopping, não. Eu trabalho. Eu estou estudando a palestra do dia 21 de março, há 3 meses. Estudei essa palestra há uma semana. Eu estou começando a gravar um novo disco. Tem muitas coisas, tem a diretoria da igreja, mas eu gosto. Eu me vejo na minha mãe. A minha mãe em mim, sabe? Meu pai, tudo aquilo foi incutido dentro de mim. E hoje eu sei porque eu não sou pediatra. O que eu faria com pediatria? Me fala, gente. Eu ia ceder à pressão. Eu tinha que ter uma academia. Ou seja, um curso acadêmico. Eu fiz para a vontade própria. Quando eu fui aos Estados Unidos morar lá, eu e meu marido fizemos a faculdade de inglês, conversação e escrita. Aí sim, esse eu uso todo dia.
Eu faço, está a irmã Ilza como diretora, a irmã Regiane. Eu faço reuniões em espanhol, falo em espanhol, corrijo cartas em inglês. Por quê? Deus foi levando a minha vida. E às vezes o que a gente quer ceder à pressão da sociedade não vai dar certo, mas vamos ceder, entre aspas, à pressão de Deus. Que não é pressão. Por isso que eu falo aspas. Vamos ceder à vontade de Deus que Ele vai nos levando. Quem pode dizer aleluia por isso? Vamos ceder à pressão do Senhor. No bom sentido. Não é verdade? Deus tem o melhor. A gente acha que aquela faculdade, depois que eu me formar, aí sim, eu vou ser considerada mulher moderna. Aí ninguém vai me humilhar. Sai da frente, estou empoderada. Né? Quanta gente pensa assim, só depois que eu emagrecer, só depois que eu ter a minha carreira, que eu vou ser feliz. Carreira bem-sucedida não traz felicidade. Estética, beleza, a Bíblia fala enganosa, passageira. Aí se você se agregar nisso, se apegar à beleza, quando ficar velha, vai ser infeliz. Ela passou. E cadê a essência? Porque a beleza ela é enganosa, ela é fútil. Ela passa rápido. Então vejam quantas pressões. Muitas mulheres priorizam o trabalho. E o esposo fica sozinho. Põe atenção nisso, vocês que são casadas, vocês que estão me assistindo. Eu sei que hoje a vida cobra você trabalhar. Não estou falando para você não trabalhar. Eu fico o dia inteiro fora da minha casa. Meu marido também. Ainda bem que trabalhamos juntos. Deus me deu esse privilégio. E gostaria que todos vocês tivessem o marido de vocês aqui, né? Mas o marido sozinho em casa é um perigo. A mulher sozinha em casa é um perigo. Os filhos chegam do trabalho, a cozinha está fria. O forno está frio. Não tem aquele cheirinho de pão sendo assado para ele. Ele chega, entra, a casa está vazia. O filho busca um oi da mãe. O filho busca um abraço do pai. Não tem ninguém. Ele já é independente, ele chegou em casa. Não tem nem o cheiro da comida, nada. Ele abre a geladeira, pega o que tem na frente e vai com o seu amigo virtual. Já pensou? Já pensou nisso? A vida moderna chegou a levar-nos a isso. Em Tito está dizendo, a carta de Tito, que sejam boas donas de casa, castas. E hoje a sociedade fala, se você ser dona de casa, é ser burra. Veja, totalmente contra o padrão bíblico. Gente, vamos seguir a Bíblia que vai dar certo no final. Seja o que você quiser na sua carreira, mas não tenha a carreira como prioridade, o seu coração na carreira. Porque tem mulher que coloca o coração na carreira. Depois vem a família. Depois vem o marido. Depois, se der tempo, vem a igreja. Depois e depois e depois. E depois, quando chega na sua velhice, o que você produziu? Porque o dinheiro você gastou. A família se afastou. E o marido você perdeu. E os filhos também. Tem a sua carreira, mas tem equilíbrio. Quando chegar em casa, eu sei que você precisa trabalhar o dia inteiro. Eu sei que às vezes você não tem um marido, como disse a irmã, que precisa sustentar os filhos, mas seja mãe presente, seja esposa presente, seja uma filha, você que é solteira, presente. Não chegue em casa e vá mergulhar-se numa rede social, por favor, pelo amor de Deus. Outro dia eu estava num consultório médico, e ali tinha acho que umas 10, 15 pessoas. 10 estavam online. E aquele silêncio. E as poucas pessoas que não estavam online eram bastante idosas. Não quer dizer que isso não mexa na internet, mas pode ser que seja. Estavam ali olhando para o teto, outros lendo um livro, uma revista. Ninguém se conversa mais olho no olho. O filho tem o seu amigo virtual. Às vezes você coloca uma babá eletrônica, que é a televisão, para cuidar do seu filho, porque assim eu consigo lavar minha roupa. A roupa passa, o filho fica.
Ah, mas a irmã Débora é totalmente contra a pessoa. Mas eu tenho que... Não estou falando isso, gente. Pelo amor de Deus, somos inteligentes. Deus nos dotou de inteligência para entender isso. Carreira não pode ser prioridade. É isso que eu estou dizendo. A família vem primeiro. Siga a pirâmide da ordem da hierarquia. Tem uma hierarquia que eu chamo de pirâmide. Não me leve a mal o nome pirâmide. Vou até retirar aqui, porque tem muita gente que são os murmuradores de plantão. Mas existe uma hierarquia bíblica que Deus está em cima. Depois vem o quê? A família. Depois a igreja. Você, mulher, que fica o dia inteiro na igreja trabalhando, Deus está vendo aqui meu esforço. Está errada. Está errada. A motivação é certa. E o final, como vai ser? Não é verdade? Então, carreira. Sim, o mundo faz pressão para que você esteja cada dia melhor. E se eu não for melhor, eu não vou ser contratada, que por sua vez, se eu não for contratada, eu serei mandada embora, a outra vai me substituir. Vamos procurar sim ser melhor, mas que não seja aquela obsessão, que o filho fique com a vizinha. Ah, a creche não tem vaga esse ano, mas eu vou pagar para uma menina de 15 anos cuidar do meu filho. Está errado. Que adianta você ser uma grande advogada de ponta, de um grande escritório, e a filha perdida, porque não tinha quem a educasse. Gente, tantos desafios, acho que eu estou já esgotando o horário, né? Está na hora de eu parar já. Vou terminar aqui. Status. O homem vê a aparência, mas ainda bem que Deus vê o coração. Eu digo ainda bem que Deus vê o meu coração. Quem olha a minha cara não vê meu coração, jamais. E não há de ver. Nós vemos a aparência, não é só eu. Todos nós, quando Deus fala o homem, Ele está dizendo a mulher também. Então Deus vê a aparência ou vê o coração? O coração. O homem vê a aparência. Então o que acontece? Se você não tiver um bom telefone, se você não tiver uma roupa de grife, se você não tiver um sapato de couro, uma bolsa XY, você é considerada inferior. Pressão da sociedade. E aí começa a compulsão por compras. Chega na loja, últimos pares, últimas horas. Eu tenho que comprar, que senão vou perder. A mente já começa a fazer um sistema de que se você não comprar aquilo, você está perdendo. Eu falei isso nos últimos 2, acho que no encontro retrasado eu falei sobre isso. As mulheres, as que mais nós vemos no shopping, são as mais influenciadas. Bom você ter o seu carro bom, uma casa boa. Se Deus te deu condições de você ter um relógio bom, um celular bom. Mas que isso não seja obsessão para você mostrar na igreja, para você mostrar no escritório onde você trabalha, que você tem status. Porque aqui é o que mais importa, aqui dentro. Não a casa, não a aparência, mas o que está dentro do coração. Então não ceda à pressão do status da sociedade, que quer você linda, maravilhosa, 24 horas, magra, esbelta, até com cara de anoréxica. Porque não come. Por que você está tão magra? Não tenho fome. Mas o estômago está aqui, ó. Obsessão pela estética. Ah, eu não posso comer o brigadeiro porque eu vou engordar. Para, gente. Come o brigadeiro e faz o seu exercício. Equilíbrio. Então o mundo quer muita coisa da gente. E quem está cedendo à pressão? Tem muita gente cedendo à pressão. Agora, para terminar. Como eu disse para vocês no início aqui, eu adoro ser mulher. E muito mais uma mulher de Deus que procura agradá-lo todos os dias. Eu não preciso justificar a minha vida para ninguém, mas Deus conhece meu coração e conhece o teu também. Eu amo ser mulher. Alguém aqui não gostaria de ser mulher? Todas gostam de ser mulher? Levante a mão, quero ver. É muito bom ser mulher. Né? Muito bom, eu gosto de ser mulher. Agora, quais as vantagens de ser mulher? Agora vocês têm que ir devagar, porque senão vocês vão também se empoderar demais, né? Vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. Corta todos os faces, YouTube, desliguem os celulares, rádio, tudo, desliga. Vou falar só para vocês.
Preste atenção. A maior vantagem de nós sermos mulher, poder de influência. Nós convencemos qualquer um. A habilidade que Deus nos deu. Sabe por que eu falo isso? No jardim. Isso me fala e me prova. Satanás sabia do poder da influência da mulher. Eva, fala lá, ó. Você, ó, Deus não é bem assim não. Não é assim não. Não é bem assim não. Não é bem assim. E a mulher ouviu, e ela com seu poder de influência, ela foi em quem? Adão. Se Satanás, olha, presta atenção, Satanás viu o poder de influência da mulher, então o homem está no papo. Peguei. Sim ou não? É como aranha, né? Espera o momento certo, ó. Poder de influência, diga, eu tenho influência sobre o meu marido ou meu futuro marido, né? Eu solteira. Não só sobre o homem. Quando Jesus ressuscitou, quem estava lá falando para todo mundo? As mulheres. Eita, mulherada, sempre estão fazendo o seu papel, né? De... Ainda bem que falaram para o bem, não é? No jardim, Satanás viu isso, viu o poder da nossa influência. Diga, somos influentes. Mais forte, somos influentes. Exatamente. Qual outra vantagem e virtude que nós poderíamos acreditar que nós devemos buscar para nós mulheres? Gente, para terminar, já estou terminando. Temor a Deus, acima de tudo, acima de sabedoria, carreira. O que é temor a Deus? Quem pode me definir temor a Deus? Não é medo de Deus. Respeito, reverência, você obedecer o que ele está falando. Isso é temor de Deus. É você ser fiel ao Senhor dentro de 4 paredes. Lá é o que você é. Dentro de 4 paredes, quando você está sozinha. Você pode medir o seu temor a Deus quando você está sozinha, quando ninguém está te vendo. Você pode medir o seu temor a Deus. E automaticamente, quando eu temo a Deus, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser mulher sábia? Tema a Deus. Tema a Deus. Então eu não posso julgar. Ah, essa irmã ela está com um sapato bege, ela não teme a Deus. Ela vê a aparência, mas só Deus pode conhecer o coração dela. Talvez ela ore mais do que você. E pior, você está pecando e ela não, porque você está falando dela e ela está na dela. Sim ou não? Temor a Deus vem antes da sabedoria. Tema a Deus que a sabedoria vem. Segundo lugar, respeito. Gente, Deus nos respeita demais. E Ele é o nosso Pai, Ele é o poderoso, Ele é o tremendo, Ele pode fazer o que quiser com a gente. Ele respeita as nossas vontades, nos deu livre arbítrio. Quando Jesus fala, né, estou à porta e bato, Ele está esperando uma abertura para entrar. Ele não vai invadir. Satanás arrebenta, invade e quebra tudo e mata todo mundo. E é assim, não é? Então, respeito. Respeita seu marido. Você solteira, respeita seus pais. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu obedecia muito os meus pais. Eu tinha medo do meu pai, sabe, assim de... Mas eu amava muito. Ele nunca foi um pai autoritário, que, sabe, um pai amoroso. Meu Deus, como meu pai é amoroso com a gente. Fazia o que podia por nós. E, às vezes, abrindo um parênteses aqui, presta atenção nisso. Você que teve um pai austero, você que teve um pai autoritário, que abusou moralmente de você, te trouxe palavras duras, que te machucou. Você não consegue, às vezes, ter um respeito a Deus e um relacionamento com Ele, porque a criança, ela vê o Pai do céu como o Pai da terra. Então, Deus precisa te curar nisso, para você ter um bom relacionamento. E outra coisa, para terminar aqui.
Respeito no trabalho, respeito na igreja, obedecendo à hierarquia. Respeito também não é medo, mas eu digo uma coisa, que quando nós honramos pai e mãe, respeitamos o nosso pai e nossa mãe, é um maior mandamento com promessa, é o único. Qual que é a promessa? Se você respeita, você vive mais. E até hoje eu me lembro disso. Às vezes, quando eu fazia as minhas desobediências, meu pai falava, olha, honra seu pai e sua mãe para que te vá bem nessa terra, tudo te corra bem. Então, quando hoje eu sou bem-sucedida, em tantas áreas da minha vida, no meu lar, no meu ministério, eu me acho super bem-sucedida em tudo. Eu falo, é o fruto da minha obediência. Então, você, casada, respeite seu marido. Ah, mas ele é ímpio. Respeite seu marido no Senhor. Ah, mas o meu pai é ímpio, ele é austero, ele é grosso, eu não tenho nem conversa com ele. Faça a sua parte, mostre que você é de Deus. Você vai ganhar ele sem palavras. Respeito é a segunda virtude que nós temos que buscar. Terceiro, paciência. Ai, paciência, gente. Quem tem paciência aqui? A pressão das 24 horas do trabalho, da carreira, do exercício físico e da igreja. Eu não tenho paciência, né? Tudo bem, você não pode ter paciência, mas meça suas palavras na hora que dá falta da paciência. A paciência, em primeiro lugar, porque com a família, principalmente. E as pessoas são diferentes, né? Nós temos que muitas vezes relevar algumas coisas, né? Porque o que é para você fácil, para o outro é mais difícil. Então tenha paciência, calma. Lá no trabalho, você está ali trabalhando com a menina ali do seu lado. Mas que menina mole, meu Deus. Mas ela está fazendo o melhor. Ela não consegue ser rápida como você, porque você é diferente dela. E eu não aguento mais. Eu vou subir parede. Paciência. Ela é diferente de você. O cérebro dela trabalha a 10 por hora, o seu a 100, amém? Vamos respeitar as diferenças, não é? Sinceridade, mais uma virtude, não preciso nem falar. Gente, tem tanta crente desonesto, não é verdade? Tanta irmã desonesta, mas, principalmente na família, você precisa mostrar quem realmente é. Porque tem gente que aqui é Y, e em casa é X. Não é verdade? Tolerância, porque todos nós falhamos. Não cobre da sua família, da sua amiga de trabalho, algo que ela falhou, porque um dia você falhou também, alguém te tolerou, alguém te perdoou. Tantas coisas mais podíamos buscar aqui, mas eu sei que o Espírito Santo aqui é o que nos move, é o que nos ensina. Ele ensinará a vocês todas as coisas, se assim vos permitirem que Ele faça nas vossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Que Deus realmente possa falar mais nos corações de todos. Finalmente, eu quero aqui lembrar vocês do nosso Encontro de Mulheres. Nós estamos no Facebook. Eu quero falar com você que está no Facebook. Encontro de Mulheres, dia 21 de março. De homens e de mulheres de fé. No mesmo horário, das 2 às 5, novo horário. E teremos aqui a vacinação para quem ainda não se vacinou. Nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério, com a Secretaria de Saúde, na verdade. Eles estarão aqui para dar a vacina da gripe, do sarampo, da febre amarela. Não esqueçam de trazer a carteirinha de vacinação, ou o cartão do SUS, ou o número do SUS, RG ou CPF. Mas não deixe de se vacinar. Uma coisa, não é obrigado vacinar-se, tá? Que tem muita gente, eu não vou. Ninguém vai tacar agulha em mim. Eu não quero, não tem esse negócio. Se quiser vacinar, que bom, está imunizada. Imunizado. Se não quiser, tudo bem. Tá bom? E não se esqueça que nós também teremos o nosso almoção no dia 21 de março. Nós temos nosso churrasco sendo servido desde as 10 da manhã até mais ou menos o meio-dia, 1h, porque 2h nós já estaremos já no templo da glória de Deus. E os homens com o tema Homem no Espelho. Vamos encher a sede mundial de espelho. E lá tem umas frases maravilhosas no espelho. E nós falaremos como borboletas. Todo mundo de borboleta, certo? Todo mundo com roupa de borboleta. Asa de borboleta. Chegando todo mundo aqui voando. Gente, Deus abençoe. Obrigada, viu? Falo demais. Um abraço para vocês. Feliz Dia da Mulher.
Deus abençoe. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Débora, em nome de todas as mulheres. Meninas, aguardem só um instante que nós queremos registrar uma foto com todas vocês, junto com a Débora. E na saída, não esqueçam de retirar um lanchinho e uma aguinha que nós fizemos com carinho para vocês, tá bom? Muito obrigada.